Bárbara, eu tô sentindo uma dor no finalzinho da minha lombar. Pronto. O ser humano já se autodiagnostica como nervo ciático inflamado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bárbara Borg, para quem não me conhece. E hoje eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês sobre a crise do nervo ciático na gravidez, tá? Então assim, durante a gravidez, a mulher passa por uma série de transformações estruturais no corpo, tá? Então o peso aumenta, os seios incham, a barriga fica cada vez maior. E durante a minha caminhada como fisioterapeuta, eu atendi algumas mamães, onde eu percebi que a maioria das queixas se relacionavam ou com lombar, ou com crise do nervo, ou com dor no nervo. Então sempre tinham alguma relação, né? Claro que assim, com N transformações que o corpo acaba tendo, ocorre sim alguns incômodos, podem ser eles passageiros, como podem ser alguns incômodos que realmente tornem uma limitação no dia da gestante. E entre eles está a crise do nervo ciático, tá? Então, assim, afinal, o que é essa, o que causa a dor do nervo ciático? Espera que a titia te explica. A dor ciática, ela é o seguinte: temos aqui uma coluninha, como vocês podem ver. E aqui, ó, as 5 últimas vértebras da coluna são as vértebras lombares, né? Então, no meio de L4 e L5 está a origem da raiz do nervo ciático, né? Então, o que acontece? A raiz do nervo ciático, a dor ciática, ela pode ser por um pinçamento. Ela é uma dor de raiz nervosa, uma compressão do nervo. Então, do nervo ciático, do nervo isquiático, que é o nome realmente do nervo, né? Como preferirem. Então, a dor, ela é uma dor irradiada. O que é irradiada? Ela sai ali da origem da sua inserção e ela vai percorrer um trajeto. O trajeto do nervo ciático é atrás da sua perna inteira, indo até o seu calcanhar. Então, você pode ter uma dor que percorra esse trajeto inteiro, ou você pode ter uma dor que faça metade desse trajeto. Então, a dor pode vir e ficar no meio da sua coxa, no meio da sua panturrilha, até mesmo no meio do seu bumbum, tá? Ela não necessariamente vai fazer o trajeto do nervo completo. Geralmente, essas causas do nervo, uma das principais é quando as estruturas ao redor do nervo não deixam ele fazer o seu percurso livre. Então, elas estão ali comprimindo, elas estão pinçando aquela estrutura e o nervo não tem um trajeto livre, não consegue percorrer todo o percurso dele sem ser interrompido, né? Então, assim, claro que esse tipo de condição pode ser em qualquer pessoa, assim como os estudos mostram que 30 a 40% das pessoas já passaram por isso, né? Ou passam, ou tiveram alguma dor relacionada à lombar e o nervo, tá? Só que na gestante isso agrava, né? Porque ela já tem ali uma estrutura de corpo vertebral diferente de uma pessoa que está em estado normal, né? E então o que acontece? Se ela já tem uma disfunção vertebral predisposta, então uma escoliose, por exemplo, né? A curvatura da estrutura da coluna é diferente. Então isso pode sim facilitar o agravamento da sua crise, tá? Então assim, antes de dar continuidade no conteúdo para vocês, eu quero falar para você, mamãe de plantão, ou para você que queira ter um bebê, que fique até o final do vídeo para eu te dar uma informação que a maioria das pessoas não sabe que isso realmente acontece, tá? E isso ocorre mais ou menos no final da gravidez, e eu acho que é válido você saber dessa informação, tá bom? Então vamos lá. Bárbara, eu tô sentindo uma dor no finalzinho da minha lombar.
pronto. O ser humano já se autodiagnostica com o nervo ciático inflamado. E não é assim, tá? Plantei uma sementinha de dúvida na sua cabeça. Por que não é assim, Bárbara? Porque é o seguinte, eu te explico. Essa dor, ela pode estar relacionada a uma infinidade de coisas, tá? Então, por exemplo, uma hernia de disco pode estar causando essa dor que é, né, associada a uma compressão de nervo. Musculatura dos seus glúteos tensos. Por quê? Vamos partir do princípio que o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Já vamos começar por aí, tá? Segundo, geralmente as grávidas ficam a maior parte do tempo sentadas ou até mesmo deitadas. Então, por exemplo, até mesmo as que trabalham, tá? A gravidez praticamente inteira, geralmente ou ficam em pé ou ficam sentadas trabalhando no escritório, por exemplo, atrás de um balcão. Então, o que acontece? Aquela musculatura de glúteo, de bumbum, ela já é mal usada, né? Principalmente se a pessoa for sedentária. Ela não tem nenhum tipo de movimento. Segundo, já tem um peso, que é o da barriga, 2 vezes maior em cima, né? Em cima ali, dando uma força maior dentro daquela estrutura. Ou seja, aquela musculatura fica tensa, ela vai ficar dormente, ela vai formigar, o que se iguala a uma dor de compressão. Então, às vezes, nem é o nervo propriamente dito, é só musculatura, tá? Ou até mesmo pontos de estresse do músculo ali na região lombar, que é onde as grávidas geralmente têm mais, elas colocam mais força, mais impacto na região lombar, justamente para sustentar o peso que está fazendo aqui na frente, tá? Da barriga. Então, às vezes são pontos que a gente chama de pontos gatilhos ali na lombar. Liberou aquele ponto de tensão, tranquilo, tá? Então, é muito importante que você seja avaliado por um profissional qualificado e ele trace um tratamento, né, que faça sentido para você, que seja eficiente e que você realmente tenha resultado. E claro que isso é definido caso a caso. Mas assim, o que eu vou passar para vocês hoje são os métodos alternativos que a gente pode usar e que funciona realmente para todo mundo, né? E assim, os casos de inflamação, obviamente, são tratados com medicamentos anti-inflamatórios, né? Porém, há uma discussão aí sobre isso pelo seguinte: os medicamentos, alguns medicamentos, né, que são prescritos, eles afetam de forma negativa a formação da criança, né? Então tem que ter muito cuidado para você prescrever um medicamento para uma grávida. A atenção é redobrada, você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, é bem difícil, assim, traçar um tratamento medicamentoso para uma gestante, porque isso pode afetar de forma muito negativa a formação do feto, tá? Métodos alternativos. Então, uma massagem na região lombar, pilates, acupuntura é muito efetivo, tá? Exercícios que, por exemplo, na água, né, que tragam essa sensação de conforto. O calor vai trazer esse conforto e esse alívio com certeza. Até mesmo opções assim do dia a dia, acomodar a barriga, né, para dormir sempre de ladinho, travesseiro no meio das pernas, um travesseiro cervical bom, né? Sapatos confortáveis mudam muito, muito a dor dessa gestante, né? E até mesmo prestar atenção nas posturas do seu dia a dia, porque as estruturas, elas vão exigir mais força de você porque você tem uma barriga aqui na frente fazendo peso para você, forçando mais a sua coluna. Então, assim, a atividade física, gente, assim, tem que ser feito, né? Não só na gestante, todo mundo, todos os dias, tá? Final de semana, não interessa, de domingo a domingo. Fisioterapia. A gente vai usar, logicamente, o mais famoso choquinho, né? Que chama TENS. Ultrassom, que é aquele aparelho que a gente passa um gelzinho e a gente transmite uma força eletromagnética lá para dentro. Bolsas de calor mesmo. E esse calor,
né, que a gente fala, ele vai entrar e vai te trazer um conforto, né? Mas claro que, gente, esse bolsa de calor, choquinho, enfim, vai ser um alívio momentâneo, no máximo no dia seguinte. Se você não tirar aquilo que está causando sua dor, se você não melhorar de alguma forma aquilo que está causando sua dor, é óbvio que ela vai voltar. Então, muitas pessoas pensam que a fisioterapia não é efetiva, mas ela é muito efetiva. Porém, como tudo, a gente precisa da disciplina do paciente, né? Então, é basicamente me ajuda para eu te ajudar, tá? E, por exemplo, se tiver o aval da obstetra, da ginecologista que está acompanhando a gestante, a gente pode até fazer sessões de hidroterapia, né? Que o calor da água, primeiro que a água já vai diminuir a pressão que aquela barriga ali tá fazendo sobre os membros inferiores, tá? Sobre as pernas, joelhos e até mesmo coluna. Então, o calor também já vai trazer aquele conforto para ela. E de quebra, com a resistência da água, a gente já consegue fazer um bom fortalecimento de musculatura daquela gestante, tá? Lembrando que tudo com o aval do médico que está acompanhando, tá? Nunca eu vou lá fazer porque eu achei legal, porque fulano de tal falou para mim que para ela foi bom, tá? Então, tudo com acompanhamento, enfim, lembrando que você tá esperando, tá gerando uma vida, tá? Alongamento, gente, olha, alongamento para mim é uma coisa imprescindível. Gestante, não gestante, humano, imprescindível. E se você for gestante, eu aconselho você até 2 vezes por dia se você conseguir, tá? Porque é uma coisa que não vai te fazer mal, muito pelo contrário, vai te ajudar com as suas dores diárias e com certeza, assim, a flexibilidade, ela vai te aliviar de muitas dores. E principalmente se você tiver em uma crise do nervo ciático. O exercício físico em si, ele é muito importante. Ele faz parte da nossa vida. O movimento, ele traz a sua vida, né? Então, é a partir do movimento que você vem à vida. Então, é do movimento que você vai fazer a sua vida, o seu corpo, as suas estruturas ficarem com qualidade, tá? E agora, para quem ficou até o final do vídeo, a cereja do bolo para vocês, que é o seguinte. Costuma correr, tá? No final da gravidez, justamente ali entre os 7 e 8 meses, justamente porque você vai ter a formação da sua barriga quase completa, tá? Então, assim, o nome seria compressão da veia cava inferior. O que é a veia cava inferior? Ela é só a veia que traz o sangue venoso dos seus membros inferiores, abdômen, para o seu coração, tá? Então, onde essa veia é localizada? Aqui no seu abdômen. E quem que fica em cima do abdômen? Pois é, o seu útero gravídico, o seu útero de grávida, tá? Então, assim, esse útero aqui que tá em cima, gerando uma vida, ele já tá fazendo uma compressão em cima dessa veia. Porém, é uma compressão que vamos supor, não é uma compressão, né? É uma força que está sendo exercida ali dentro que anatomicamente, né? Se você tem que ter essa barriga, se você é capaz de gerar um feto ali dentro, anatomicamente foi feito para isso, né? Só que o que acontece? Frequentemente é observado profissionais colocando, por exemplo, as grávidas de barriga para cima, tá? E o que acontece quando a gente coloca de barriga para cima? Assim, né, eu tô, por exemplo, livre dessa compressão. Se eu tô de barriga para cima, quem que tá agindo aqui? A força da gravidade. Então, esse peso, essa força agindo, mais essa barrigona que eu tô tendo aqui, tudo isso tá comprimindo a minha veia, tá? Tá diminuindo o meu débito cardíaco. O que é débito cardíaco, Bárbara? É o volume de sangue que está sendo bombeado no seu coração por minuto, tá? Então, o que acontece? Se esse retorno venoso
ocorre, não consegue chegar no coração esse sangue, consequentemente, vai se manifestar na grávida o quê? Tontura, náusea, agitação. Por quê? O sangue não está chegando onde ele deveria chegar para ser levado para o cérebro. Então, assim, vai ocorrer uma compressão dessa veia, vai manifestar sintomas na grávida onde ela vai passar muito mal, né? E isso não é legal. Então, profissionais que estejam acompanhando mamães, prestem atenção que o seguinte, não é que você não pode colocar a grávida de barriga para cima, você pode, mas você tem que colocar um apoio onde a coluna dessa grávida fique elevada e pelo menos uns 30, 40 graus, né, elevados. Então, por exemplo, aqui tá o encosto e a grávida tá aqui. Que ela pelo menos fique aqui, ó, mais ou menos, tá? Justamente para aliviar esse peso, essa força que o útero exerce em cima da veia, tá bom? É uma dica muito importante, tá? Porque, assim, eu vejo bastante ocorrer isso. Então, quando eu vejo, eu fico com um pouquinho, assim, de... Ai, meu Deus, quero ir ali levantar aquela coluna, sabe? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver realmente passando por essa crise, teste com cuidado as coisas que eu falei para você. Vá em busca de um profissional. Não se autodiagnostique, não se automedique, pelo amor de Deus, tá? Você está com uma vida dentro de você, isso é muito importante, você tem que cuidar de você e dessa vida que tá aí dentro. E é isso, fiquem ligados no conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço para vocês!